Salve, salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição. Estamos gravando mais uma dose com GT, um programa bem rápido e esse ainda vai ser bem mais rápido. Nós estamos gravando esse programa na sexta-feira à noite, logo após o anúncio da confirmação da volta do Campeonato Cearense para a semana que vem. Então eu tô aqui com a Thaís para a gente tentar debater bem rápido sobre os principais pontos do campeonato, os adversários, as situações, o que é que pode acontecer nessa reta final do Campeonato Cearense que volta depois da pandemia. Acho que todo mundo tá com saudade do futebol, tá com saudade do pós-jogo, tá com saudade de assistir o Fortaleza. Acho que esse momento tão esperado chegou segunda-feira, no dia 20, não, Thaís, dia 13 de julho, Fortaleza deve jogar contra o Guarani de Sobral. E eu vou chamar logo a Thaís para ela falar. E aí, Thaís, tudo bem? Fala, Saulinho, beleza? Tava com saudade de gravar a dose e, de fato, essa é uma dose marcante, digamos assim. Primeiro porque eu acho que é a primeira dose que a gente grava numa cerveja, numa segunda-feira. Na sexta. Numa sexta-feira, exato. Perdão, tô Ave areadinha. Maria. Então eu acho que a gente pode estar tomando a nossa dose aqui, literalmente, enquanto a gente conversa. E, de fato, o governador anunciou agora em live, no finalzinho da tarde, começo da noite dessa sexta-feira, que está autorizado, enfim, o retorno do futebol cearense, né? Só que apenas para Fortaleza e região metropolitana. E antes da gente entrar no assunto de futebol, eu acho que é importante a gente fazer a vênia, né? De que, apesar do retorno do futebol, a gente não é como se a gente tivesse conseguido se livrar dessa terrível pandemia que a gente ainda enfrenta. Nesses últimos 7 dias, o número de mortes no Brasil inteiro segue em nível de, sei lá, mais de mil óbitos por dia. Então, a pandemia ainda é um problema, mas eu acredito que o governador já vinha em contradição há algum tempo, a partir do momento em que ele já tinha liberado atividades que ofereciam um altíssimo nível de contágio, enquanto proibia o retorno do futebol, em que tem sido feito um protocolo rígido de, enfim, sucessivas testagens em todos os jogadores e em todo mundo, todos os colaboradores, né, que fazem o evento. Então, assim, eu acho que a gente não pode esquecer de que há esse grande problema ocorrendo em paralelo. De fato, vai ser uma felicidade, porque seria uma felicidade rever o Fortaleza em qualquer circunstância, mas o problema ainda existe, o governador vinha em contradição. Eu acho que existem outras coisas que precisam ser olhadas com mais carinho em termos de contágio, e o futebol é chegada a hora. Só pra gente pular bem rápido esse assunto, é porque o futebol, na minha opinião, é o setor, né, se a gente pode falar assim, que tá mais testando os seus funcionários, né? Então, Fortaleza e Ceará, junto com a federação também, junto com a federação dando um apoio aos outros clubes menores, a gente tá fazendo muitos testes, acho que bem mais do que outros setores, o comércio principalmente. Não, justamente, a questão era justamente essa, né? O cenário ideal seria que nem o centro de Fortaleza e os shoppings estivessem funcionando, nem o futebol, que tivesse todo mundo realmente ainda tentando junto tentar reduzir esse número, apesar de que, de fato, os números estão em desaceleração. Só que aí, a partir do momento que você libera um centro de Fortaleza com uma movimentação hardcore, o povo tudo louco, não sei porquê, o que é que deu nessa quarentena, que tá todo mundo querendo comprar, ou ir bater perna no centro, enquanto tá todo mundo batendo perna no centro, sem máscara, se esbarrando, e aí proíbe o futebol, que vem realizando testagens e enfim, trabalha num número bem restrito de pessoas envolvidas. Era uma contradição e que merece crítica, mas a gente tem que trabalhar com o que tá posto. O que tá posto é que o futebol voltou. É isso. Então, assim, a gente sabe que os jogos vão ser segunda-feira, ainda é uma informação extraoficial, então, certamente quando você já estiver ouvindo esse programa, talvez já tenha saído o anúncio, mas o que a gente sabe até o momento é que os jogos vão ocorrer na segunda, e provavelmente o Ceará vai jogar na segunda de manhã, e o Fortaleza segunda à tarde, no fim da tarde ali contra o Guarani. Então, a ideia que nós sabemos é isso: o Fortaleza deve jogar no Castelão, e o Ceará deve jogar no seu próprio campo de treinamento lá na Avenida João Pessoa. E os clubes do interior, né, Não tem Thaís? informação. Tem a questão dos clubes do interior.
primeiro a gente não tem informação sobre transmissão, né? Então Isso. pode acontecer a tragédia da gente só ter o rádio, num feeling 1970 total. E tem a questão do... Falei. Se eu puder apostar, eu acho que a própria federação vai transmitir nas suas redes sociais esses jogos, né? Porque ela tem o ideal, eu acho que vai acontecer isso. Até por conta do tempo. E a federação já tem um know-how, né? Relacionado a transmissões, já que ela transmite, né? Jogo da categoria de base e tal, futebol feminino. A própria Fares Lopes, ela também transmite. Então eu acredito que ela possa fazer essa transmissão desses 3 jogos, né? Vão ser 3 jogos na segunda-feira. O terceiro jogo da segunda-feira seria... Cadê, meu Deus? Guarani... Guarani não, Guarani é conosco. Caucaia... Caucaia e Atlético Cearense. Caucaia e Atlético Cearense à noite, né? À noite. Seria o terceiro jogo. Exatamente. Pois é, Saulo, e tem justamente a questão dos times do interior que você comentou aí. Isso porque o decreto do governador, ele somente autoriza que o futebol retorne em Fortaleza e na região metropolitana. Caucaia, Maracanaú, Horizonte, enfim. Isso não contemplaria os times do interior, como Guarani de Sobral, Barbalha, por exemplo. E eu acho que a federação deve encontrar o mais rápido possível uma solução para essa questão. Acho que existe uma solução claríssima e que é a única que tem, e imagino que será que vai acabar sendo realizada, que é trazer o restante da competição só para Fortaleza, só para a região metropolitana, trazer esses times para ficar aqui. O que é um fator, porque assim, a gente já sabe, Barbalha fez uma parceria com a União, o Guarani tá aí com um jogador emprestado nosso, não é isso? Do Fortaleza e do próprio Ceará, né? Exato, nosso e do próprio Ceará. Então... Eu não sei como que vai ser pra manter mas assim, por um lado, o campeonato vai acabar sábado. Porque a gente sabe que sábado vai ocorrer a semifinal. Então, as finais do estadual, elas devem ocorrer durante a Série A. Se tudo der a lógica, a final vai ser Fortaleza e Ceará. Então, tem time que vai como é que eu posso falar? Se despedir do campeonato na quarta-feira, na última rodada da segunda fase. Bem observado. Nós já falamos aqui que vai ter o jogo na segunda-feira, né? São 3 jogos. Ceará e Barbalha. O mando era pra ser do Barbalha. O jogo lá em Barbalha. Só que não tem condições. Vai ser aqui. O Guarani, que era pra ser lá em Sobral, também vai ser aqui, contra o Fortaleza. E o próprio Caucaia contra o Atlético Cearense, que deve ocorrer no estádio do Caucaia. Eu não vejo motivos para não ser lá. Na quarta-feira, que é o jogo a última rodada, nós teremos Barbalha e Guarani. A gente tem Barbalha e Guarani, né? Clássico Rei, Ceará e Fortaleza. O Ceará é o mandante. Mandante não interfere mais em nada, né? Não tem público. Atlético Cearense e Pacajus, Ferroviária e Caucaia. Eu acredito que esses 4 jogos vão ser bem distribuídos em 4 estádios. Nós temos... Ferroviária iria pro Elzi Cabral. Isso. O Barbalha poderia ir pro Domingão. E o Atlético Cearense poderia jogar no próprio estádio do Caucaia, né? E Clássico Rei no Castelão. E aí a informação que nós temos que sábado já tem a semifinal. Então não sei como seria a semifinal, porque vão ser 2 jogos de semifinal. Mas aí você pode fazer um jogo mais cedo, outro jogo mais tarde. Não sei como é que seria esse sorteio para saber, né? Talvez um jogaria no Castelão, o outro jogaria no Domingão, que talvez fosse um campo melhor, eu não sei. Aí teria que ver essa informação, a federação não divulgou ainda. Exato, a gente tem que lembrar que o PV não está disponível por ser um hospital de campanha ainda. Então, no caso, vamos fazer uma recapitulação. Jogo contra o Guarani na segunda-feira, finalzinho da tarde, começo da noite. Isso. Clássico Rei, última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense na quarta-feira, com transmissão da Globo, quarta-feira à noite. Exatamente, a semifinal. Exato, a semifinal previamente marcada, pode acontecer, pode haver alguma alteração daqui para lá, para o sábado, dia 18 de julho, e então os times viajariam para Salvador para fazer a reta final da Copa do Nordeste, né? E a Copa do Nordeste, durante essa gravação, já saiu aqui o anúncio da CBF a respeito dos jogos e da distribuição dos jogos. Se você ouviu o nosso último programa falando da Copa do Nordeste, eu comentei que o jogo do Fortaleza e América não era tão importante assim, porque o Fortaleza já está classificado em primeiro ou segundo e o América não classifica mais. Então é um jogo que não tem muita importância
para o resto da competição. A não ser para o próprio Fortaleza, mas ele ou é líder ou é segundo. Os outros jogos, todo mundo briga por alguma coisa, né? Então, o Fortaleza ficou marcado o jogo para terça-feira às 9h30. O jogo no Barradão, às 9h30, não, às 8 horas. Fortaleza e América de Natal às 8 horas. Na terça-feira, no Barradão, transmissão da Live FC. E na quarta-feira, também às 8 horas, vai ocorrer todos os outros jogos para encerrar a última fase da Copa do Nordeste, menos o jogo Imperatriz e Frei Paulistano, porque é um jogo que não, os dois times já estavam eliminados e esse jogo foi cancelado. Mas voltando pro Cearense, né, pra gente fechar aqui Só concluir. O estadual, é o seguinte... Fazer o arremesso final. Como é que faz... Quais são as possibilidades, né, de classificação? Hoje, o Ferroviário é líder do campeonato, mas porque ele tem um jogo a mais, né? O Ferrinho já fez esse jogo da segunda-feira, ele já jogou, né? Então, por isso que ele não joga na segunda e por isso que ele está na liderança do campeonato hoje. Então, assim, se tudo der certo, como o der certo se tudo for conforme os padrões normais de tempo e temperatura, Fortaleza e Ceará vencerão seus jogos na segunda-feira, tanto o Ceará do Barbalho e o Fortaleza do Guarani. Com isso, a chance de ocorrer um clássico na semifinal, ela não existe mais. Porque como vai ter o clássico na quarta-feira, independente de qualquer resultado que aconteça, se o Ceará vencer o clássico, ele vai ser líder do campeonato, o Fortaleza segundo. Se o Fortaleza empatar ou vencer, também vai ser líder. Então, assim, se os dois vencerem os seus jogos na segunda-feira, não tem a possibilidade de ocorrer um clássico na semifinal. Isso a gente pode frisar aqui, independente do resultado do Clássico Rei, né? Isso, exatamente. Vencendo na segunda-feira, não importa o resultado do Clássico Rei, Fortaleza e Ceará só se encontram na final do campeonato. E aí, por que eu tô destacando isso? Porque nós jogaremos na terça-feira por uma competição muito mais importante do que o estadual, e talvez jogar um Clássico Rei semifinal dias antes não seja tão interessante. Porque o Fortaleza consegue fazer um time meio mesclado para essa semifinal. Se não for um clássico, a gente consegue mesclar um time para focar na Copa do Nordeste, que vai ocorrer na semana que vem. Que, querendo ou não, é o mais importante para o Fortaleza. Porque por tudo que todo mundo sabe. Então, é importante também que não tenha clássico na semifinal. Se for para ter o clássico, que seja na final, né? E aí, durante a Série A, escolhe uma data para o Fortaleza e Ceará se enfrentarem. Então, acho que é isso, Thaís. Agora, só uma dúvida que eu teria contigo, e eu ia te pedir pra tu me corrigir se eu estiver enganada. O Campeonato Cearense não tem mais aquela besteirada de vantagem do empate, não é isso? Não, ainda tem, né? Ainda tem. Então, pro primeiro lugar. Pro primeiro lugar, exatamente. O campeão, ele vai pra final jogar por 2 estados iguais. Então... Então, o que é que acontece? A gente ganhando na segunda-feira, a gente fala, independentemente dos jogos restantes, a gente só encontra o Ceará na final. Isso. A gente tem um caminho mais fácil na semifinal. Exatamente. Só que é bom que a gente lembre que, nesse momento, a gente já tá à frente do Ceará, né? Nesse momento, o Fortaleza tá com apenas 5 jogos, 12 pontos, 80% de aproveitamento. O Ceará vem logo atrás, um ponto a menos. Então, é importante que a gente acabe terminando essa campanha com um bom aproveitamento para que a gente mantenha e pegue para a gente a vantagem do empate. E assim, o Fortaleza, ele só perde a liderança se ele perder o clássico. Isso, ganhando do Guarani, ele joga o clássico pelo empate. Se ele vencer a semifinal, ele está na final jogando pela vantagem, independente de qualquer coisa. A semifinal é só um jogo, e se eu não estou enganado, não tem nenhuma vantagem na semifinal. Eu vou estar devendo essa informação. Eu não sei se é pênalti, se der empate é pênalti. Eu acredito que empate é pênalti. Eu acho que é. Eu acho que não tem vantagem de só um jogo empatar o time classificando. Eu acho que é pênalti também. Então, se o Fortaleza vencer o seu jogo na semifinal, ele vai para a final já com a vantagem, independente de qualquer coisa. Mas para isso... Mas tem a questão se a gente empata e decide em pênalti e o Ceará vence a semifinal, o Ceará ultrapassa. Aí eu acredito que o Ceará rouba a vantagem da gente. Exatamente. O Ceará ultrapassa. A não ser que a gente vencer o clássico, e aí eu acho que mesmo com o empate na semifinal... vencendo o clássico pode empatar, porque aí a gente abriria 4 pontos, né? Exatamente. Aí não teria mais como pegar.
Mas é isso. E outra informação legal é que nós temos hoje o elenco inteiro à disposição, né? Todo aqueles jogadores que você já conhecia. Graças a Deus, ninguém do departamento médico. Ninguém com Covid, ninguém com outro tipo de doença, ou lesão, ou cirurgia. Temos duas e a novidades. gente tem 2 reforços, né? Isso. Vamos dizer assim. Um é efetivamente um reforço, o outro é um jogador que retorna, que foi muito importante pro clube durante a Série B de 2018 e que retorna agora recuperado de uma grave lesão, que é o Roger Carvalho. O Rogério... Pode falar. Não querendo ser muito polêmico, mas ele não foi muito importante na Série B não, tá? Ele foi importante... Amigo! Ele foi importante no primeiro turno, no primeiro semestre de 2019, com 2 títulos, gol no título. O gol do título foi dele, no Ceará, no Campeonato Cearense. A questão é que, velho, até a lesão que tirou o Roger de campo por 8 meses, até hoje é criticada como um erro dele. A gente levou um gol do Inter ali pela lateral, que começou ali pela lateral direita, e o cara claramente, eu ia falar um palavrão, mas ele esculhambou o joelho dele e a galera atribui aquilo a um erro técnico. Então eu acho que existe muita corneta em cima de um jogador que já foi importante, sim. Perfeito, não, eu concordo, ok. E o que mais, dona Thaís? Enfim, a gente tem essas 2 novidades, o Orobó, né, o Orobó que também. era o artilheiro do Brasil, é isso? E aí o Orobó, nós tiramos o destaque do time que nós vamos enfrentar na Copa do Nordeste, né? A América, exato. Ele ainda é o artilheiro do Brasil ainda, que hoje é nosso, né? Exato, então a gente agora tem pra centroavância, digamos assim, Wellington Paulista, Edson Cariús e Orobó, não é isso? O Ederson também joga, mas dificilmente o Rogério utilizou o Ederson como centroavante, às vezes muito mais de segundo atacante. E tem a questão, inclusive, da possibilidade do Rogério não usar centroavante nenhum, que era uma tendência que vinha acontecendo pouco antes do futebol paralisar, né? E ele jogou assim, né, sem centroavante contra o último jogo, contra o Náutico. Ele chegou um momento... E tinha jogado sem centroavante nos jogos da Sul-Americana contra o Independiente. Sim, exatamente. E aí, pra gente encerrar, é muito legal, né, a gente voltar ao futebol, mesmo você falou no começo da pandemia, mas também é prazeroso. Acho que tem quase 4 meses que não tem futebol. Eu acho que o nosso último jogo contra o Náutico eu nem lembro, foi o Náutico. Foi ali qual foi o dia. 11 ou 12 acho que foi foi 10, eu acho que foi tipo 10 ou 11 mesmo. De março, né? Então já tem aí, vai completar Exato. 4 meses sem futebol e aí o futebol faz parte da nossa vida, por tudo, né? E é isso. Aumenta a nossa carga de trabalho, não é isso? A gente já tem pós-jogo pra fazer na próxima segunda-feira. Exatamente. Na segunda tem pós-jogo, na quarta tem pós-jogo, no sábado tem pós-jogo. E depois tem Copa do Nordeste pra gente acompanhar aí tudo como é que vai ser, né? Em outra cidade, acompanhando pela televisão. Vai ser uma nova forma de ver o futebol, né? Não tem mais a opção de Sim, a gente ir ao tem que estádio. ver como na prática. A gente tem que ver como na prática vai acontecer a questão do desgaste físico de jogos um atrás do outro, né? A gente tá falando aqui de um jogo na segunda à noite para quarta à noite. Serão 48 horas ou menos de regeneração para os jogadores. Por isso que o jogo vai ser à tarde, entendeu? Para dar tempo fazer 48 horas. Sim, eu imaginei. Entendeu? Comecinho da tarde. Deve ser ali pelas 5 horas da tarde Isso. também, para não pegar o sol das 4 horas. Eu acho que é o ideal, né? Exatamente. E aí também, assim, pra gente bem rápido, pra fechar, palpite de escalar o time pra segunda-feira. Eu não sei, sabe? Eu acho que ele eu acho que ele não abre mão de Felipe Alves, Quinteiro, Paulão, Juninho e Felipe. Esses 5 na minha cabeça são titulares, independente de qualquer coisa. Ok. Na lateral eu acho que vai seguir sendo Bruno Melo de um lado e do outro é sempre a incógnita de Gabriel Dias ou Tinga, mas assim, se algo tiver mudado muito nesse tempo de treino ou de paralisação, eu imagino que ele vá com Gabriel Dias. Aí na frente sobra os 4 homens de ataque, né? Top da gente fazer, porque tem os moleques tudo que chegaram e que a gente pôde ver muito pouco, mas que deixaram aquele gostinho bom na boca, né? E assim, o Orobó, ele não pode jogar o campeonato do Nordeste. Nem Copa o do Nordeste. Não, nem o Nordeste, não? Cearense ele pode. Ele foi inscrito? Foi, ele pode jogar. Se ele foi inscrito, se o Guarani e Sobral escrever os caras agora,
da base do Fortaleza. É verdade. Como é que não... Entendeu? Não tem isso não. Vai dar bem certo. observado. Então tem 4 vagas aí que eu não faço a menor ideia quem o Rogério vai Também colocar. não, mas eu acho que começa com David, Osvaldo, Romarinho, e eu imagino que ele vai meter algum dos meninos. Não sei dizer qual, mas eu arriscaria o Yuri. E também ele deve pensar já num time pro clássico, né? Da quarta-feira, que ele quer ser líder, com certeza, pra ter a vantagem. Tem essa questão. Então pode ser que ele até poupe, né? Que ele vá com um time mesclado, bem observado. E tem também toda uma questão de dar moral, chegar com moral na Copa do Nordeste, vencendo recentemente um clássico. Isso. Acho que é importante. Porque assim, ele tem que ir com força máxima, na minha cabeça, o clássico e a semifinal. Porque ele precisa ser líder e precisa passar pra final. O jogo contra o América, ele não precisa ser tão, né? Tão forte assim. Talvez ele consiga. Então, na minha cabeça, talvez ele poupe alguns jogadores pro jogo contra o Guarani. Poupa na segunda, força total na quarta. Força total no sábado. Na semi. Não, força na total na semi. E ele poupa na terça-feira contra o América. Pro Ameriquinha, tá. Né? Porque nós já estamos classificados. Pode ser, sim. E, enfim, é isso. Então, Thaís, até porque a gente não quer dar bobeira de cair na semifinal. Deus nos defende. Exatamente. Então é isso, né? Acho que a gente detalhou aqui bem rápido a volta do estadual. Algumas informações ainda extraoficiais, mas deve ser confirmado até o longo do dia. Você certamente já está ouvindo esse programa no sábado de manhã, ou no domingo, ou na própria segunda-feira de manhã. Esse é uma dose com GT. Até a próxima. Valeu, Thaís. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saudações tricolores. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Meu amado tricolor, você é minha razão, você é minha paixão. Nunca irei te abandonar, sempre estarei aqui, vibrando por ti. Fortaleza, eterno amor, temos glória e tradição. Bate forte o meu coração, sempre estarei aqui, Fortaleza. Não importa onde estarei, para sempre te amarei, sempre estarei aqui,